Então, bom, só acho que nos apresentando então primeiro, né? Adriana e Miriam, enfim, a gente já fez diversas coisas na vida, continua fazendo, mas nesse momento somos parceiras, então, em pesquisas, né, da área judaica, comunidades, imigração, memória. Estamos aqui em São Paulo, né, fisicamente, mas nesse momento, então, estamos tocando o projeto no Rio de Janeiro virtualmente, né? Por enquanto, não tivemos oportunidade de visitar a sinagoga ainda. É bonito. Eu já trabalhei lá, inclusive, eu já fui secretário do Rabino por 1 ano desde outubro de 2019 até agosto, até o meio da pandemia, agosto de 2020. Uhum. Entendi. Então, o seu envolvimento é bem grande mesmo. Não é muito, não. É que foi 1 ano porque eu estava desempregado. Me ofereceram, porque a secretária ia sair e me conhecia. Falou: "Pô, você não quer se assumir? Não tenho nada, não sou religioso, até achei estranho assessorar um rabino e não ter ideia do que é, não ia à sinagoga todo dia. Então, mas eu consegui satisfazer todas, não todas, mas muitas das necessidades do rabino. Mas foi bom. Que ótimo. Então, bom, com base nisso, então, a gente, na verdade, tem um roteiro, né, mas que no seu caso é um pouco diferente, porque pelo que eu vejo aqui, né, você acho que é nazi. Totalmente. Aliás, hoje em dia eu sou meio, porque a minha esposa é meia ashkenazi e meia sefaradi, marroquina. O avô dela, que não avô, bisavô dela veio do Marrocos, e o avô dela já nasceu em Porto Velho. Então, já acho que já era começo de 1900, alguma coisa assim. Até de curiosidade, então eles vieram do Marrocos e foram então primeiro para o norte, depois para o Rio, é isso, né? Isso, o avô dela se trabalhou bastante lá como mascate naquela região e depois veio para o Rio de Janeiro, como muitos deles vieram. Entendi. Principalmente Belém, Manaus, é que veio mais. Ele se meteu em Porto Velho, é até interessante, no meio do nada lá. E tua esposa nasceu no Rio? Não, nasceu no Rio. É o avô dela que veio para... É o avô dela, o avô materno. Tá. Materno. Então, como eu estava te dizendo, né, o nosso roteiro ele é muito voltado a famílias marroquinas, né, de origem marroquina. Então, falei isso para o Elias. Elias, eu sou ashkenazi. Ele riu. Falei: mas não importa, a gente quer... Exatamente. É isso exatamente. mesmo. Então, eu acho que o seu depoimento ele é único, né, nesse sentido, né? Então, acho que o que a gente mais gostaria de escutar é um pouco como é que é essa vivência sua, né, de ser ashkenazi, e como é que você, como ashkenazi, vê essa sinagoga, como você participou dessa sinagoga, né, em meio aos marroquinos, que devem ser a grande maioria, né? Sim, não deve ter tanta gente como você aí, né? Não sei. Não, tem alguns, mas a maioria é marroquina. Se você quiser contar um pouco como é que você vê essa comunidade, essa sinagoga. Olha, deixa eu só falar como eu conheci a minha esposa, meia marroquina, a família dela, o Elias é primo dela, então a maioria não dos fundadores, mas das famílias que conduziram a sinagoga por muito tempo, é da família dela, que é a família Benjó. Não sei se você já falou com algum deles. A gente falou com o Celso. Com o Celso, exatamente. Então, ela é prima do Celso, o pai dele foi um grande benemérito da sinagoga, eles são até hoje. O irmão mora em Israel, em Asdod. E eu comecei basicamente porque eu comecei a fazer um curso de Cabala aqui no Rio com o Shmuel Lemre, não sei se vocês já ouviram falar dele. Sim. E muito, muito bom, gostei bastante, melhorou muito o meu interior, eu consegui me estudar um pouco da Cabala. E mas isso já era casado, já tinha os 3 filhos, se eu não me engano. Já tinha os 3 filhos. Mas eu achei, um dia eu resolvi frequentar melhor a sinagoga e eu vi que o canto porque a Cabala é muito Rabi Shimon Bar Yochai.
E a sinagoga é só Rabi Shimon Bar Yochai. Os cantos eram igual que eu via na Cabala. Eu não tinha essa noção. Eu não ia à sinagoga nunca. Então, depois da Cabala, eu aprendi muita coisa, muita reza, aprendi a rezar. E quando eu cheguei na sinagoga para ver como é que era mesmo, era igual. Então, eu me identifiquei bastante, principalmente com os cantos das rezas, que são, para o ouvido, sensacional. Muito diferente até na comunicação. Você lê vamos dizer assim, o aramaico, o hebraico mesmo, e você vai no Ashkenazi, é europeu. Às vezes as palavras eu não consigo entender, A pronúncia. porque não é o que está escrito ali. Entendeu? Então, foi uma identificação interessante. E comecei a frequentar bastante, e depois eu me tornei o secretário do Rabino por 1 ano e meio, mais ou menos. É interessante. Como que é na tua família? Você segue as tradições marroquinas? Você segue as tradições... A gente segue algumas festas, nada de religioso, mas algumas coisas... Porque nem a minha esposa tem essa cultura, ela é a cultura da religião mesmo marroquina. Mas a gente gosta e a gente faz em casa o normal, o tradicional, nada de... Não segue nenhuma linha. Segue a nossa lei judaica. É interessante. Então, em termos de comida marroquina, língua... Olha, a comida em si é mais a comida brasileira, né? Às vezes a gente faz um prato marroquino, a gente faz prato ashkenazi, é difícil, porque eu vi a minha mãe fazendo, mas eu nunca aprendi. Na época eu nem gostava de cozinha, hoje eu gosto de cozinha. E de vez em quando eu faço, mas nada regionalista. Mas tipo em Pessach, Mimuna? Não, Pessach a gente faz o Seder e não tem Mimuna em casa. Se a gente quiser ir, a gente vai na Mimuna na sinagoga, mas em casa não temos muita... Acendemos vela todo Shabat, mas em casa não tem tradição gastronômica, religiosa, não temos... Eu coloco tefilim todo dia. Isso, para mim, foi uma grande vitória, tanto ir na sinagoga de manhã, agora eu adoro botar um tefilim de manhã quando eu acordo. Interessante. Tipo, e aí, então, escola... Você quer contar um pouquinho de você, né? Eu sempre estudei em escola, quer dizer, sempre estudei antes de começar hoje é o ensino médio, estudei escola judaica, que foi Escola Israelita Sholem Aleichem, aqui no Rio de Janeiro. E em 71 eu fiz o primeiro ano do ensino médio, depois no segundo já fui para Israel fazer um Shnatar Shará, pelo Ihud Abonim, que hoje em dia é o Dror Abonim, não existe mais Ihud Abonim. Voltei para o Brasil, em 78 eu fui como Toshá Araí para Israel de novo, passei 2 anos, voltei e fiquei por aqui, trabalhei em Banco Apoalim, representação no Rio de Janeiro. Aí o Shelia, que era do Banco Apoalim, foi para um banco suíço, me chamou para ir para trabalhar com ele. Aí depois já estava cansado daquela pressão que foi um período depois de Collor, e a pressão em cima das contas, Banestado, começou a ficar muita fiscalização. Aí eu resolvi parar porque não queria me envolver. E depois, aí eu fiquei desempregado um tempo, isso foi em 95, em 95 saí do banco, não entrei no mercado porque não estava me achando, porque eu acho que era um mercado específico, era uma linha específica, acabei indo para uma corretora americana de valores, de investimentos, aí fiquei até 2005. Depois desse período, fiquei 1 ano, saí em 2005, 2006 eu fiquei no banco do Safdie, que era o Banco Cidade, mas o banco suíço dele, representando também. E aí depois eu fiquei mais um tempo desempregado, aí surgiu, aí teve outros empregos e nunca consegui ficar muito tempo desempregado, mas algum tempo e atrapalhava, né? E depois eu fui para aí eu fui ser secretário do Rabino.
E saí secretário para trabalhar no Keren Leidus, não sei se vocês já ouviram sim. falar, no Keren. Aliás, Isso, que é uma ONG israelense, criada por um rabino ortodoxo canadense, que ajuda com benefícios adicionais ao que a agência judaica já oferece para o Olé. Então, essa, e hoje ainda continuo nessa ONG. mas é ligado com a Sornut, não? Não, não. Sornut é do governo e Keren é uma ONG israelense. Ah, que ótimo. E a Sornut dá os benefícios dela e nós fazemos eles trocarem um benefício que é a passagem, que a passagem da Sornut só deu direito a 2 malas, e nós damos a passagem com 3 malas, e mais uma ajuda financeira. E a Sornut dá passagem, mala, ajuda financeira, o PAN, chip, e outras coisas que vão decorrendo durante o ano. E a pessoa só troca a passagem da Sornut, os direitos não perde nenhum deles, a não ser viajar com a minha passagem. E nós só ajudamos... Não sabia como funcionava. E nós só ajudamos quem já foi aprovado pela agência judaica. Ótimo. Com o visto, porque senão não vai entrar em Israel. Mesmo. Se não tiver o visto, não entra em Israel. E o Olé opta, não, eu vou com o Marcos, porque o Marcos tem mais uma mala. Então, isso muda muito. As pessoas... tem muita coisa para levar, né? A vida inteira em 2 malas, em 3 já não dá. É verdade. Deixa eu marcar aqui, que acho que é interessante isso, né? E acho que em relação à sinagoga mesmo, né? A gente teria algumas dúvidas, algumas perguntas. Se você souber um pouquinho da história da sinagoga e puder... Olha, o que eu sei da sinagoga foi que, inclusive, eu não me lembro quem fez, teve uma pessoa que está fazendo um livro e procurou a sinagoga, eu perguntei se podia dar informações, falaram que podia, ela veio fotógrafo. E por ser a primeira sinagoga, vocês já devem saber, a primeira sinagoga do Rio de Janeiro, criada por decreto de Dom Pedro II, se eu não me engano, foi em 1875, esse decreto. Inclusive, na sinagoga tem uma cópia do Diário Oficial, onde Dom Pedro II... E na sinagoga? Eu já até tinha falado isso para o Elias. Ele tem que pedir lá para a secretária que ela tem cópia ali, tira uma cópia e manda para você, se precisar. Ele decreta que, a partir daquela data, não foi criada como sinagoga, mas foi criada como uma entidade para ajuda dos necessitados. Mas já se sabia que a sinagoga, porque Dom Pedro II viu que precisava ter um lugar oficial para os judeus poderem rezar no Rio de Janeiro e não tinha. Então, ele deu esse decreto, não sei, acho que não podia ser oficial ainda, e essa parte eu já não tenho como informar. Mas, inicialmente, ela não era do pessoal da Alsácia Lorena? Como que o pessoal do Marrocos, se você souber, como que esse pessoal do Marrocos se envolveu com essa sinagoga? Não sei explicar. Eu não vou chutar. Não, é só para... porque a gente vai perguntando. É porque eu não tenho esse passado com eles, então eu posso falar alguma coisa que quem está e sabe melhor do que eu vai falar, esse cara está falando alguma coisa que não é certa. Não, mas, e assim, em termos... Já que você trabalhou na sinagoga, você sabe se existe alguns documentos, além desse documento, se tem fotos, se tem algum material na sinagoga para consulta? É dúvida minha, né? Não, eu estou aqui pensando, porque eu fiz uma arrumação antes de sair, que a sala onde que eu ficava era muito entulhada de coisa. Então, antes de sair, eu resolvi limpar muita coisa, porque o Razan, inclusive, ia fazer aliá, que era o filho do antecessor do Rabino Ben Zaken, que era o Davi Anidjar, e ele conhecia tudo, porque eu podia estar jogando papel fora que não podia jogar, ou reza fora que não era para jogar aqui, era para jogar ali. Então, ele me ajudou muito a separar. Mas tem muito documento de bar mitzvah, de casamentos, N pastas, muitas pastas lá que estão guardadas num lado, mas é muita coisa. Então, conversões que se faziam antigamente, o Davi já fazia conversões,
Então, tem muito material lá, mas material tipo nome, a história da família que queria converter, então isso está lá na sinagoga. É interessante, né? Que é material para se consultar que a gente ainda não teve acesso, né? Então, de repente, para ver data, bar mitzvah, Tem família, muita coisa. foto. Aí passou muito tempo que não se fazia mais registro, que antes, eu acho que fazia registro, depois pararam de fazer. Tem uns que está registrado manualmente, não tem. Antes tinha um tipo formulário que preenchia. Ficou meio assim. Então, até porque às vezes tem pessoas como de casais mistos que precisa de um documento. Só às vezes a gente recorria a esses arquivos, não o anterior, porque eu só descobri esse monte de pastas em 2020, e algumas coisas que o Davi, porque ele começou a fazer o registro o casamento, ou bar mitzvot, bat mitzvot, e tinha um caderno que ele anotava. Então, às vezes, a pessoa queria fazer aliar, aí o rabino tem que dar uma carta, acho que vocês sabem disso, Sim. tem que dar uma carta. Então, chegava a pessoa, meu nome é esse, tal, eu fiz bar mitzvah aqui, então a gente, de fato, ia procurar, porque só fazia bar mitzvah lá na sinagoga se a pessoa tivesse ligação judaica, totalmente. Se a mãe tinha, se os pais tinham ketubá, para provar que foram casados e eles eram pertencentes, então se recorria a esse caderno. Tem 1 ou 2 cadernos, mais ou menos. Que ótimo, né? E então, aí o rabino analisava, via, aí sim ele assinava a carta de judaísmo para a pessoa poder completar o seu arquivo para fazer aliar. É interessante, porque acho que aqui em São Paulo também eles estavam buscando informação desse tipo, até para a Hevra Kadisha. Sim, sim. Para fazer aliar, se eu não me engano, eu acho que serve. Hevra Kadisha também. Se o do avô foi enterrado em cemitério judaico, acho que já serve para fazer a carta. Mas aí tem que pegar um rabino que queira aceitar. Mas eu não. A parte da agência judaica eu não conheço muito bem. Não, estou falando que até para o enterro da Hevra Kadisha, eles usam as informações das sinagogas. Esses Sim, registros claro, que são guardados, né? Com certeza, com certeza. Então, interessante a Messa, né? Tipo, e assim, em relação, acho que uma coisa que a gente tem conversado, em relação ao nome em si da sinagoga, e a Gemilut Hassadim, né? Como vocês veem esse lado, né, dos atos de bondade, como que a sinagoga atua nesse sentido? Olha, a sinagoga e o rabino atuam bastante, eles ajudam mesmo as pessoas. Quer dizer, ajuda quem chega lá necessitando. Não é ajuda muito grande, mas ajuda. Tem o pessoal que, até para minhar, eles ajudam também. Almoço sábado, jantar sexta-feira, as pessoas não precisam contribuir, porque já fazem a contribuição durante a semana, já ficam solicitando aos que têm mais condições de ajudar para que seja um almoço, um jantar de Shabbat, até para as pessoas que não podem. Até nas grandes festas, eles convidam muita gente que não tem condição de fazer um seder de Pêssaro em casa, Rosh Hashanah, o jantar, outras festas que a própria sinagoga faz. Então, eles solicitam doações para ajudar as pessoas necessitadas a participarem desse encontro com todo mundo. É interessante, né? Acho que... E assim, em relação, juntando tua família com a sinagoga, eles frequentam a sinagoga, teus filhos, fizeram bar mitzvah na sinagoga? Meu filho fez bar mitzvah na sinagoga. O nome da minha terceira filha foi dada nessa sinagoga, da segunda já foi em outra sinagoga, porque eu não frequentava ainda. Já era casado, mas eu não frequentava. Aí resolvi ir na sinagoga dos libaneses, que é em outro bairro, por causa do meu cunhado, que era onde para você ver, eu tinha acesso mais na sinagoga do que na Shell, porque eu não frequentava. Então, eu só comecei a frequentar depois do curso de Cabala, que me deu mais acesso, e muito bom, eu me sinto muito bem lá.
muito bem. É isso que eu ia perguntar, se você quiser contar um pouco assim, né, como uma pessoa que, enfim, teve uma outra origem, né? Porque assim, os outros entrevistados, todos eles, eu acho que todos, né, Miriam, tiveram ou têm a sua história ligados à sinagoga desde sempre, né? Das várias gerações, e tal. Então, acho que seu caso é um pouco diferente, né? Então, assim, como você vê isso, né? Quer dizer, sendo meio de fora, ou vindo hoje não mais de fora, né? Mas vindo de fora, né? Como você vê essa sinagoga? Olha, na época que meus pais estavam vivos, eu frequentava a sinagoga Ashkenazi, no centro do Rio, que era o grande templo, que era maior. E depois não frequentei mais sinagoga. Só fui frequentar, sei lá, 10 anos para cá, 15 anos para cá. E fui muito bem recebido, me acolheram muito bem. E não. É o que eu falei, o rito marroquino é muito bonito. E a própria cultura marroquina é interessante, a gastronomia marroquina é riquíssima. Dá vontade de ir lá para participar dos programas que eles têm de sexta, de Shabat lá. É muito bom. E normalmente é comida marroquina. E você falou do Rabi Shimon Bar Yochai, né? Isso. Como que é isso na sinagoga? As comemorações? Daqui a uma semana, 2 semanas, vai ter uma lembrança pela data do falecimento do Rabi Shimon Bar Yochai. Isso eles fazem todo ano, que é um grande evento na sinagoga, que solicitam doações, que é exatamente o período em que eles conseguem arrecadar para poder manter a sinagoga quase um ano inteiro. Tem leilões, as pessoas fazem doações e fazem leilão ao vivo. Eu não sei, esse ano parece que vai ser ao vivo. Os 2 últimos anos foi só doação. Esse ano estão pedindo já doação e eu acho que vai ter um leilão ao vivo. Então, as pessoas levam prendas bonitas, e também se acende, porque eles têm, eu não me lembro que eu não tinha visto isso em sinagoga Ashkenazi, mas eles, cada um, existe uma reza que eleva a alma de quem está doando no momento para a sinagoga. Então, se acende uma vela, cada pessoa acende uma vela, se fala uma brachá, para a elevação da alma, continuando pedindo a Arohai essa bênção, e ele coloca o nome das pessoas que eles querem que eleve a alma ou que lhe traga sorte, que traga bons fluidos. Fora isso, tem outros Rahamim da época que também são lembrados. Rabi Meir Balanês também? Também. Então, o Rabi Shimon Bar Yochai é o precursor, inclusive, da Cabala, né? Ele que começou com a Cabala. Então, é uma festa, é um evento muito interessante, e vai bastante gente. O difícil é anotar, porque o leilão é leilão mesmo, não é leilão como quem dá mais, você ganhou, não. É um em cima do outro, porque tem o leilão americano e tem o comum. Para as prendas é o comum, é mais fácil mas quando é americano, a pessoa deu, enquanto não parar da vela, todos os valores tem que anotar. E normalmente eu e minha esposa ajudamos nessa parte. Às vezes são 4 pessoas escrevendo, porque não dá só para uma pessoa. Então depois se compara as relações para saber qual a doação de cada um. Porque às vezes você está escrevendo uma, já deu outra, já deu 2 e não deu tempo, porque é muito nome. Então, mas sempre dá certo. A gente não tinha ouvido ainda essa história, né? Então, muito interessante. Desse leilão? Eu sabia do leilão em Belém, né? Principalmente lá. No norte, sim, eu escutei, né? Li sobre isso, tal. Mas é a primeira vez que alguém fala sobre isso. Os marroquinos não falaram disso? Não falaram, né, Miriam? A gente precisa puxar a orelha deles. Não falaram. Eu estou brincando. Não, e é legal porque é a ligação, né, daquilo que você estudou com o Rabino Lemler e a sinagoga em si, né, tudo aquilo que ela representa, exato. O que o Rabino Shimon Bar Yochai e os outros Rahamim representam para a sinagoga. Representam muito. Quer dizer, o Lemler não tem nada a ver com... Não, da Cabala em si, né? Não, a Cabala em si tem, porque Rabi Shimon Bar Yochai que começou com a Cabala, né? Que fez a primeira vez a interpretação da Cabala. Em Lag BaOmer, que comemora. Isso.
Olha que ótimo, né? A gente É não. interessante. O que a gente escutou um pouco, né, é assim, que acho que é uma preocupação, né, de um grupo e tal, é um pouco a continuidade, né, da sinagoga. Essa questão dos jovens, tal. Você chegou a sentir isso? Quer dizer, em algum momento isso era compartilhado? Tá, sempre conversam, mas isso não sei se posso falar, mas isso é com toda aquele lá no Rio de Janeiro, não sei no Brasil. Os jovens não estão tomando a posição do. Essa geração nova, são pouquíssimos que se interessam em participar de uma direção, de uma sinagoga, ser presidente, ajudar, dar continuidade às obras que tinham começado. É difícil. De vez em quando aparece, descobrem vão ensinando como vai fazendo e vai levando. Mas também se sente a falta dos jovens na direção dessa, não só Tá da, cheio, né? da Shell, mas eu posso falar, não muito incisivamente, mas acho que a maioria das sinagogas, a maioria dos clubes, a maioria dos colégios, acho que falta o interesse dos jovens. Porque o Rio de Janeiro, principalmente, porque é uma cidade muito expansiva. Os judeus moram em toda a parte da cidade, não estamos concentrados. Hoje em dia não existe um clube que agrega todo mundo, cada um quer seu clube. Então, nenhum deles estão cheios, mas nós temos, acho que, Monte Sinai, Hebraica, CIB, Barra. São 4 ou 5 clubes que dividem todo mundo, e todos não enchem, e alguns vão. Então, e os colégios, ainda bem que os colégios ainda estão também, mas eles também vão começar a sofrer. Né? A Shell não é ligada a alguma escola, porque a gente tem isso muito em São Paulo, a origem das escolas foram ligadas às sinagogas, principalmente dos bairros. No Rio isso não aconteceu? Tem alguma Shell ligada a Olha, alguma a escola? única que eu saiba que está mais próximo seria a do Monte Sinai, porque era perto do colégio, mais perto do colégio judaico. Em Copacabana tinha um colégio também, mas era afastado do clube, então os clubes concentravam as escolas, os alunos das escolas do bairro, mas não tinha uma ligação direta com os colégios. E mesmo estava pensando, porque o Liesen está mais ou menos perto da Shell, né? Está Mas, muito perto da Shell, está perto da ARI, que é, é a Associação Religiosa Israelita. mas ainda assim não tem relação nenhuma, né? Até porque o pessoal do Não, Liesen... não, não. Se os pais são uma perigosa na sinagoga, os filhos, às vezes, acompanham. Mas se você for só acompanha, hoje em dia, os pequenininhos, que os pais não podem deixar em casa. Mas os adolescentes, você não se vê muito na sinagoga. A não ser que seja um pai religioso, que estuda, de repente, no Barilã, que é um colégio único religioso no Rio de Janeiro, e que o pai vai e leva o filho junto, que já está acostumado, mas não tem muitos jovens que vão para a sinagoga. Não tem movimento juvenil? Tem, mas são ligados às sinagogas também. Não, tem todos os movimentos. Não, ligado à sinagoga, Não, nada. não tem. Interessante, né? E, assim, existe a possibilidade de... É uma coisa que a gente também conversou. Possibilidade de se juntar sinagogas? Ou para a Shell, por ser particular, por ter toda uma... Não, são todas particulares. São Não, um todas rito independentes. especial que não se vê como agregar as duas sinagogas, três Não, sinagogas. nem as Eskenazi tem, eu vi alguma coisa. Porque tem vários também, então são várias sinagogas, vários bairros, e eu nunca ouvi falar em sinagoga se juntando. A gente Normalmente teve... abre uma sinagoga, normalmente abre uma nova, por exemplo, o Lubavitch, começou com uma, hoje acho que tem 3 ou 4, cada uma com um rabino diferente. Sefaradi vamos dizer, tem a Shell, tem a de Ipanema, que é do Safra, tem do CIB, tem esqueci o nome do outro rabino. Mas não Uma tem... coisa na Tijuca, né, também. Tem na Tijuca, tem a Beirutense, tem a
Sidon, que também é sefaradi. Tem a do Monte Sinai, que é Ashkenazi, tem do Lar dos Velhos, From Farai, que acho que é Lubavitch, que é Beit Chabad, que toma conta. Na Tijuca, acho que é só também. Até, por exemplo, no Liesen tem uma pequena sinagoga interna, mas é sexta-feira, as crianças vão, fazem de manhã cedo, vão para lá, fazem a reza. Eu não sei se isso é todo dia, mas sexta-feira eu sei que eles vão de manhã na sinagoga. É interessante. E qual a frequência da sinagoga? Ela funciona todo dia? O número de pessoas, mais ou menos, que a Shell tem minyan todo dia de manhã e de tarde. Todo dia? Todo dia. No Shacharit e na Minchá. O minyan diário. E como que é? Quantas pessoas? A gente é uma coisa que a gente não tem noção. Tem também. Mais. Tem normalmente 15 pessoas. E no Shabat? No Shabat já vai mais, porque tem depois o Kiddush, depois da reza do Shabat, sexta-feira, e do sábado. Então, vai mais. Normalmente, que eu me lembre, na minha época, ia, sei lá, 40, 50 pessoas. É bastante. Dia que enche a sinagoga e Yom Kippur. Quantas pessoas, mais ou menos, para frequentar? Vai muito. 300 pessoas, 400 pessoas. E não comporta. Por que acontece? Desde que tem a sinagoga, as pessoas compravam a sua própria cadeira. Deve ser igual em São Paulo. Né? Os Vatequim, eles já tinham a cadeira. Então, tem família que era só um, hoje em dia são 8. E no meio de tudo fica um na cadeira e 8 em pé, na fila, que aí ninguém consegue ver nada, porque ela é pequena, né? A sinagoga é pequena. Mas aí, em Yom Kippur, é complicado. Chegou 3 horas da tarde, 3h30. Lotado. Já começa, porque mais um pouquinho, aí daqui a pouco tem shofar, tem... Aí a sinagoga enche mesmo. É o único dia, ao meu ver, que a sinagoga enche. Quantas pessoas? Geralmente... Desculpa. Não, qual é a lotação da sinagoga? Quantas pessoas a sinagoga comporta? Olha, quando começou a pandemia, eu contei bem as cadeiras, porque eu separei, porque achava que ia poder ficar separando 2 cadeiras. Eu que separei as cadeiras. Eu acho que ela é para 200 pessoas. Ela é pequena, não é muito grande. E as cadeiras, os bancos têm as plaquinhas? Tem os nomes, tem as plaquinhas com os nomes. Já tem nomes mudados, mas o que acontece? Porque às vezes faleceu e a família não tem ninguém, e aí eles revendem essa cadeira, mas deixam normalmente o nome do dono anterior e botam o nome do novo. Que bonito. Porque não pode. E tem muita placa na sinagoga antiga das primeiras diretorias. Das primeiras diretorias, até das novas que faleceram e a família mandou fazer. Tem placas antigas. E tem uma coleção de lamparinas que eu acho que 95%, isso está na sinagoga. Ali você entra na parte dos homens, assim, quando você entra, tem uma aparência lá, pode ser 10, 12 metros, se eu não me engano, um pouquinho, não sei, que é de ponta a ponta, 3 fileiras de lamparinas, que parece que as pessoas trouxeram do Marrocos. Coisa muito bonita. Isso é muito bonito. E são todas iluminadas, quando o Shabat se acende todas elas. E ela é uma fileira, não sei se são 2 ou 3, mas é uma coisa bonita. Mesmo para ter ideia de fundadores, diretoria, tudo isso, acho que as placas são muito úteis, né? As plaquinhas são muito úteis. Né? Tem o nome dos fundadores nessas placas. E as Torot também foram doadas? Foram doadas, antigas. Tem Torá ali de, acho que, muito antiga. Desde a década de, antes de 50, eu acho que tem Torá lá. É bom, né? Porque e o próprio Sérgio Ben Shimon já doou Torá para a sinagoga também. Então tem... É bonito. As Torot são muito bonitas. As Haftarot são as caixas? São em que?
Não entendi, desculpa. As aftarot, geralmente em sinagogas sefaradis, são aquelas que estão... Não, elas são cobertas por capa mesmo. Por capa. Capa que normalmente tem em Yom Kippur, os Rosh Hashanah a gente troca, bota todas elas brancas, e durante o ano a própria família às vezes manda fazer com o nome da família, doa para a sinagoga, aí se substitui, troca de vez em quando. Mas é engraçado mesmo, né? Porque na tradição sefaradi são as caixas, né? Não segue, né? É como tradição ashkenazi. Não sabia disso. É bem ashkenazi, né? Colocar. É bem ashkenazi isso, né? Que engraçado isso. Mas se eu não me engano, eu acho que tem alguns nomes ashkenazi na placa começo da diretoria. Eu acho, tem alguns que, por exemplo, pode ter dado início o rito. Que era o pessoal da Alsácia. É como você perguntou, né? Pode até ser. Eu acho que é uma coisa a se verificar mesmo. E permaneceu, porque todas elas são com capa cobertas. É interessante saber, né? Aí são curiosidades, tipo, o Aron HaKodesh, ele é da época que foi construída a sinagoga, questão de a sinagoga, onde ela está hoje em dia, ela não era ali, ela era no centro da cidade. E o Aron HaKodesh veio junto, será? Esses são os detalhes que estão me ocorrendo. Talvez, não sei se veio, de repente, a porta. Porque o Aron em si não tem a caixa, né? Não tem, é um armário que pendura, mas a porta é uma porta que parece ser muito antiga. Não sei se quando compraram essa casa e transformaram em sinagoga, ou se não sei se não deve ter construído do zero. Pode até ser. Deve ser construído do zero, quando foi feito, eu nem sei a data que foi construída ali em Botafogo, mas a porta, com certeza, pode ser antiga. Deve ser da mesma época da porta da própria sinagoga de entrada. Original. Eu acho que são originais. Interessante. E, então, a gente falou em número de cadeiras, mas quantas pessoas mantém a sinagoga hoje, que pagam, vamos dizer, mensalidade? Você fez uma boa pergunta. Eu não sei te informar isso. Porque essa parte eu não tinha acesso. Quer dizer, até tinha, porque às vezes eu precisava saber de alguma pessoa, mas eu não tinha acesso à numeração, nomes. Mas não é que, tipo, tem sócios mesmo, quer dizer, é mais Tem sócios. Mas sócios ou doadores, assim, só alguns grandes doadores? Tem sócios e tem doadores. Tem as duas coisas. Tem os dois. Uhum. Sócios e doadores. É interessante. Acho que, não sei se a Adriana tem mais alguma questão para levantar. Eu ia mais perguntar um pouco, de novo, nessa questão dos marroquinos versus estrangeiros, no bom sentido, né? Quer dizer, existem mais estrangeiros, entre aspas, né? Entendeu, né? Quer dizer, não marroquinos. Tem alguns, mas não... pelo menos o sobrenome, acho que é Nazi, mas aí eu já não sei o passado da família. Sim. Como é que se concentra a família anteriormente de ele se transformar o sobrenome Sefaés, que é Nazi. Então, eu não sei... eu acho que eu falei pouco. Eu falei para o Elias, olha, eu sou Ashkenazi, a minha vida na sinagoga é de pouco tempo. Não tem esse passado todo para poder responder. Eu acho que tem, inclusive, uma menorá na parte das mulheres que ela é bem antiga. Não sei se alguém comentou que tem essa menorá lá em cima. A gente está descobrindo um monte de coisa. São detalhes que... Faz diferença, né? Porque eu olhava algumas coisas, tinha que ver, botar luz às vezes, trocar a lâmpada, então, mas é bonita a menorá. E fica lá em cima escondida. Quer dizer, quando as mulheres sobem, elas veem, mas o pessoal de baixo, quem nunca subiu, não sabe, de repente nem sabe que tem. Ela está até meio escondida, está no quarto mais alta, mas se não estiver bem na porta do Aron e olhar, começar a perceber a sinagoga, não vai saber que essa menorá lá em cima. Há quanto tempo, mais ou menos, você frequenta a sinagoga?
frequentar mesmo, acho que desde 95, 96, por aí. Uhum. Desde 95. Eu acho que é basicamente isso. Tem mais alguma lembrança que você gostaria de comentar? Algum detalhe, algum fato interessante em relação à sinagoga, em relação à tua integração com a comunidade marroquina? Eu fui muito bem aceito ali. Não, só tem a elogiar o povo é muito carinhoso. Aí eu ia falar, não, todo ano tem a festa marroquina, que é que são temas marroquinos dentro da sinagoga. Só não me lembro a data, porque eu também frequentei. Então, frequentei porque quem prepara todas essas festas é o rabino. Então, como eu estava secretariando ele, então eu participei de todas, mas durante um ano. Então, não tenho muita lembrança, data, essas coisas. Já, se tivesse a frequência, ter ido várias vezes nessas datas comemorativas, aí poderia, mas eu não tenho muita informação para vocês. Provavelmente deve ter foto também, né? Com certeza, o Rabino tem todas essas fotos aí. Deve ser muito bonito divulgar, né? Porque é pouco conhecido pela comunidade de fora, né? As festas, tudo isso, né? É verdade. O que eu posso dizer mais? Acho que é só. Acho que, a não ser que tem também uma lamparina que tem uma pessoa à vontade que cuida todo dia, ela tá acesa 24 horas por dia, 7 dias da semana, 30 dias do mês, 365 dias do ano. E a antiga E também. fica, para mim, é antiquíssima e fica bem em cima do... Quando você sobe para o Erral, ela fica bem em cima, acesa, muito bonita. Geralmente é muito bonito, né? Acho que podiam pedir, falar, Eli, a gente precisa de umas fotos aí da sinagoga, que o Marcos falou que tem muita coisa bonita lá para Eu vou divulgar. fazer mais, eu vou falar para ele que a gente tem que ir para o Rio de Janeiro. A gente quer ver. Não, eu acho que cada vez mais assim, eu me convenço, né? Quer dizer, são tantos elementos, tantos detalhes, né? Que eu acho que a gente precisa conhecer. Sentar com o Rabino é uma pessoa super simpática, comunicativa demais, inteligentíssimo. A gente ficou de conversar, ele ficou de marcar uma data para conversar conosco. Ele é sensacional, muito simpático, agradabilíssimo. Que ótimo, né? Eu acho que é mais ou menos isso, né? Não sei se tem mais algum detalhe. Ainda tem pessoas, acho que ainda deve ter pessoas ali, não sei se o Eli já deve ter pesquisado quem sabia bastante a história da sinagoga. Pessoas que já estão lá há muitos anos. Mas aí é ele que conhece mais, porque ele faz parte da família, mais do que eu. Né? Mas é interessante que conforme a gente vai conversando, a gente vai agregando os elementos, que nem a Adriana falou, a gente vai juntando, como se fosse uma colcha de retalho, já sendo costurada com informações que nem essa do Shimon Bar Yochai, que ninguém tinha comentado e que é super importante para a sinagoga. Que a gente muito, muito importante. Então, a gente vai descobrindo um monte de detalhes que a gente não conhecia, né? A gente não conhece ainda. Que bom que eu pude agregar alguma coisa. Não, bastante. Bastante, não foi pouca coisa, não. Os detalhes, né? As informações, o que a sinagoga tem, até de objeto das Torot, Ner Tamid, a Menorá. Isso é verdade. Tem bastante lá. Então, a gente espera poder em breve ir para o Rio. Eu acho que vocês têm que vir, porque senão não vai... Eu acho que essa pesca de vocês tem que ter alguma coisa em loco também. Com certeza, né? Então, acho que vale a pena vocês irem. Mas é bom que a gente está conversando com todo mundo, até para na hora que chegar, que a gente estiver no Rio, a gente saber mais ou menos o que a gente está olhando, porque Exatamente. Não é só chegar e olhar e... Não, E daí, né? Alguém já te disse, esse negócio é bacana para ver. Agora, essas lamparinas, e essa que fica no centro não no centro do salão, mas quase em frente ao... São lindas. Tem cada lamparina ali, que eu acho que antiquíssima, muito, muito. É lindo, né, isso. As fotos, né, a gente gosta, foto, documento. Eu vou até ver se eu tenho, eu acho que não tenho, porque eu troquei de telefone, mas vou tentar.
ver se eu tenho, pelo menos as lamparinas. Ah, que ótimo. Aí eu te mando para você ver se é legal. Com certeza, com certeza. Não, ótimo. Super obrigada, Não, Marcos. senão isso é fácil, é pedir para o próprio Eli, que eu não tenho ido. Mas pedir para o Elias, pedir para alguém na sinagoga, ou até os funcionários, para tirar uma foto e mandar para vocês, só para Com vocês certeza. terem noção do que é. Hoje em Aproveitando. dia, pegar com o telefone, bate a foto, bota no WhatsApp, a gente Sim, tem. super fácil. Só de curiosidade, então, até para a gente entender um pouco, né? Hoje, quem tem de funcionário? Tipo, que pessoas trabalham na sinagoga? Só para a gente entender como. Tem pessoas, hoje é que eu saiba, tem a secretária, mais 2 funcionários, que também ajuda como secretário, aquele que faz a cobrança. A secretária está na sinagoga, acho que mais de 20 anos. Porque ela também pode ser uma pessoa, né? Sim, com certeza. Quando eu falei para o Eli, olha, é mais fácil chamar a Sirlene, que é a secretária da área administrativa, falar com ela do que comigo, porque ela vai saber muito mais coisas do que eu. E tem o Sérgio, que é a parte que faz a cobrança, tem o Givanildo, que é mais a limpeza, e os dois atuam também como o bitarrona ali da sinagoga, que sempre tem sempre tem gente, nunca tem evento sem um dos dois ou os dois estão presentes. Fora o pessoal da agência, da federação, que também, em eventos, precisa de mais gente, eles tomam conta, avisa para a polícia que vai ter evento, para programar todo o processo ali de segurança. E a Sirlene que eventualmente cuidaria do arquivo, quer dizer... Não. O arquivo esse que eu comentei dos nomes das pessoas, isso está na sala do secretário, que é o Marcelo. Esqueci de falar, o Marcelo é o secretário do Rabino hoje em dia. Ah, tá. Então, está ali. Se ele falar, não sei onde é que está, você me diz que eu digo para ele onde é que está essas pastas aí. Entendi. Eu sei, quer dizer, está muito simples, está na frente dele, mas ele nunca deve ter... Como eu nunca tive curiosidade de olhar aquele monte de coisa, pode ser que ele também não tenha tido. Mas é bom que assim a gente já tem uma referência também, né, na hora de... Aí, qualquer coisa, vocês me falam que eu indico para ele, eu até vou lá e mostro para ele, não tem problema. Ah, excelente, né? Excelente. Obrigada, Marcos. Acho que foi super útil. Muito bom conversar. Se eu me lembrar de alguma coisa, eu te aviso, olha, tenho mais uma coisa aqui que eu posso falar. Aí passa para a gente conversa de novo. A gente só agradece e quem sabe, né, a hora que a gente for para o Rio, a gente eventualmente está junto também, até para você mostrar alguma coisa. Se vocês vierem e tiver dificuldade na sinagoga, achar os livros lá, eu vou lá e aí acho. Se o Marcelo falar, não sei onde é que estão, quando vocês vierem, eu falo, aí eu vou lá e... A gente avisa. Pode me avisar, eu vou lá, não tem o menor problema. Ah, então ótimo. Super obrigada. Nada. Maravilha. Bom, agradecemos muito, vou até parar a gravação.